Hoje eu estou aqui com o pastor e psicólogo Emerson Cavalheiro para tratar de um tema muito intrigante, bem diferente. O tema é a mente psicopata. Eu acredito que você deve ter uma certa curiosidade sobre esse tema. Eu também tenho muita curiosidade e nós vamos tentar aqui responder algumas perguntas como pensa um psicopata? Um psicopata ele pode vir a se converter? Por exemplo, se uma mãe e um pai, eles percebem que o filho tem tendências psicopatas, como que eles devem proceder na educação do filho? Enfim, perguntas como essas e muitas outras. Mas enfim, sem mais demoras, eu passo agora para o pastor Emerson. Pastor Emerson, muito obrigado. E eu agora passo para o senhor fazer maiores apresentações para a gente. É uma satisfação muito grande estar contigo, Rafael. Que alegria revê-lo e podermos conversar um pouco sobre este assunto tão importante. Bom, me apresentando, eu sou Emerson Cavalheiro. Como já foi dito, sou pastor e psicólogo. A minha área de atuação na psicologia está ligada à clínica. Então, sou psicólogo clínico e também trabalho na docência. Trabalho como professor universitário na FABAD, em Pindamonhangaba. Sou mestre em desenvolvimento humano, licenciado e graduado em psicologia e atuo na linha da psicologia, atuo dentro da terapia cognitivo-comportamental. É uma satisfação muito grande estar com você, Rafael, para falarmos deste assunto que é um assunto que causa um pouco de medo, é um assunto que mexe com as pessoas. Quando se fala em psicopata, existem várias ideias sobre esse tema, e que bom que você está trazendo isso para nós refletirmos nesse momento. Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu estou aqui curioso do que vai sair nessa nossa conversa. Mas, enfim, vou logo começando fazendo uma pergunta bem direta. E aí, o que é um psicopata? Como a gente pode definir uma pessoa com psicopatia? Ok. Quando nós pensamos em psicopatia, é importante que nós entendamos que a psicopatia, Rafael, é um transtorno de personalidade, ok? Dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, nós temos vários transtornos, obviamente, inclusive esses transtornos estão dentro de eixos. Então, por exemplo, nós temos transtornos de ansiedade, temos transtornos de humor e temos os transtornos de personalidade. Dentro dos transtornos, né, da classificação dos transtornos de personalidade, nós temos a psicopatia, ok? Se nós formos avaliar ou analisar, melhor dizendo, a palavra psicopatia, psico vem de mente, ok? E patia, doença, patológico, né? Então, quando nós estamos falando de psicopatologia, por exemplo, nós estamos falando de doenças ou de transtornos ligados à mente. A psicopatia também está ligada às questões mentais, porém, nós vamos entender que trata-se de algo ligado especificamente, ou melhor dizendo, ao comportamento. Então, quando nós falamos de um psicopata, nós estamos falando de uma pessoa que tem determinados comportamentos, e esses comportamentos são comportamentos geralmente destrutivos, que causam mal para o próximo, dentre outros fatores que nós vamos conversar ao longo desse nosso bate-papo. Então, quando eu penso em psicopatia, eu tenho que tomar cuidado de não achar, por exemplo, que um psicopata é alguém que tem um transtorno mental, por exemplo, ligado à esquizofrenia, que é uma cisão de mente, onde a pessoa tem alucinações, delírios. Não, a psicopatia é específica. Ela está ligada ao transtorno de personalidade, traz um prejuízo funcional, um prejuízo relacional, porém é bem específica, ligada ao comportamento de determinado ser humano, ok? Ok, sim, interessante. E como que a gente pode, quais seriam assim as características
de uma pessoa psicopata, como que ela pensa, como que ela sente, enfim. Ok, antes de falar das características exatamente, uma curiosidade. 1 a 4% da população mundial é psicopata. Ok? Tem 1 a 4% da população Bastante. mundial Oh, pode desenvolver a psicopatia. E geralmente ela acontece em homens. Ok? Os homens são mais interessante. propensos aí ao desenvolvimento da psicopatia. Tem alguma razão Agora, para isso? De ser mais em homens do que em mulheres? não há uma explicação clara por que isso acontece mais em homens do que em mulheres. Talvez pelo fato dos homens, até culturalmente, serem aqueles que tomam decisões, serem aqueles que estão no poder, são aqueles que estão aí à frente das coisas, do trabalho, da família. Então, tem fatores aí, tem hipóteses que a gente pode pensar que nos levam a entender algumas características, pensando que a psicopatia, Rafael, está ligada a questões genéticas e também ambientais. A gente pode falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Sim. Agora, quando você me perguntou sobre algumas características do psicopata, em linhas gerais, o psicopata é aquela pessoa que tem um raciocínio lógico e cognitivo muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Por isso que eu disse que nós devemos tomar cuidado para não confundir com outros transtornos de personalidade. O psicopata, ele não tem delírios, ele não tem alucinações, pelo contrário, ou são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que conseguem arquitetar planos maravilhosos, mirabolantes, ok? São pessoas que estão entre nós, porque geralmente quando se pensa no psicopata, se pensa no serial killer, ok? Se pensa Sim. naquela pessoa que sai matando outras pessoas. No entanto, não é assim. A psicopatia, né, é estudada em níveis, existem graus de psicopatia. É claro que a pessoa que mata é o grau mais severo, é o grau mais sério da psicopatia. No entanto, os psicopatas estão entre nós e, de repente, em uma escala menor, em um grau menor, e a gente pode até conversar daqui a pouco mais sobre isso. No entanto, quando a gente fala dessa pessoa tão inteligente, dessa pessoa que tem aí essa capacidade cognitiva tão elaborada, é também uma pessoa que não tem afeto. Entende? Então, a Sim. psicopatia está ligada à ausência de afeto, à ausência de sentimentos, à ausência de culpa, à ausência de remorso. Então, estas características, basicamente, são características que estão postas sobre um psicopata. Então ele pode vir a ter um filho e aquela sensação de um pai que ama o filho, ele nunca vai sentir. Pois é, porque a característica do psicopata é a ausência do prazer, por exemplo. Ele não tem amor, ele não tem afeto. A afetividade é embotada, é sabotada, não existe. Então, Então assim, ele se relaciona. Pois então não. indo mais além. Então, vamos imaginar que um psicopata ele entra assim para o mundo do crime mesmo, né? Se ele fosse comer, não haveria diferença para um psicopata entre ele cometer um crime contra o próprio filho e com um estranho? Então, isso é E aí? interessante, porque o psicopata, ele sempre vai olhar para o outro como uma fonte de subjugação ou uma fonte de satisfação do próprio eu. Então, se ele Sim. tiver que fazer algo para o outro que vá projetá-lo, que vá fazer bem para ele, ele fará, independente de quem for, qual seja a pessoa. Embora
acontece do psicopata eleger alguém, ou uma pessoa, ou uma situação, ou até mesmo um animalzinho, que é como se fosse o objeto depositário de, de uma proteção, de uma certa proteção. Então, ele não fará mal, não prejudicará aquela pessoa, entende? Ou aquele animal, aquele bichinho de estimação. Sim. Agora, no geral, né, o psicopata, ele, se ele pode obter um prazer, se ele pode obter um resultado, independente de quem seja, se vai trazer um benefício para ele, ele poderá fazer determinada ação, que pode ser, por exemplo, o matar. E aí eu estou falando num grau mais sério e severo de psicopatia, ok? Mas Claro. os psicopatas estão aí em escalas menores, em graus menores, cometendo atrocidades, fazendo coisas terríveis, sabotando o outro, prejudicando o outro. E isso pode estar no trabalho, isso pode estar nas relações sociais, na família, enfim. Os psicopatas estão agindo. E por isso que nós precisamos compreender um pouquinho sobre isso, até para que a gente possa saber como lidar, ok? Então, Mas pensa. Ah, em linhas gerais, vamos entender isso. É alguém que tem uma capacidade cognitiva muito bem elaborada, são pessoas muito inteligentes, mas desprovidas de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Quando eu sim. sou empático, eu me coloco no lugar do outro, eu tento, eu me esforço para sentir a dor do outro, o que o outro está passando. E o psicopata não tem isso. Então não tem empatia, não tem amor, não tem sentimento. E o prazer que o psicopata sente é diferente também do prazer que você sente, do prazer que eu sinto. O prazer que ele sente está sempre ligado, né, à subjugação do outro, à humilhação do outro. Sim, perfeito. Ainda que, ainda que ele será uma pessoa muitas vezes comunicativa, falante, que interage bem, que traz as pessoas para perto de si, e ainda que isso aconteça, é sempre para alcançar um objetivo específico. Sim. Ainda nesse questão dos sentimentos, porque o senhor vai estar falando aí, eu estou pensando já aqui milhares de coisas. E o sentimento do medo? Porque, por exemplo, ah, a gente viu aí o caso do Lázaro Barbosa, algumas pessoas falaram que ele seria um psicopata, enfim. Ele sente medo, por exemplo, da polícia? O Lázaro, por exemplo, ele sentiu medo da polícia, de vir a morrer. O psicopata, ele tem isso, esse mesmo sentimento de temor do que pode vir a acontecer com ele, ou é diferente também isso? É claro que ele vai buscar a sua própria proteção, Sim, porque o medo é um mecanismo que está no ser humano. Esse medo, né, não se trata apenas de um sentimento de medo, mas o medo é esse mecanismo que está em nós, que nos prepara tanto para lutar quanto para fugir, sim, ok? Há mecanismos mentais, né, cerebrais, melhor dizendo, que evocam aí as reações fisiológicas para que o corpo, né, a pessoa se prepare para lutar ou para fugir. É evidente que o psicopata ele não quer ser preso, ele não quer ser pego, ok? Até sim, porque isso poderia ou poderá coibi-lo, proibi-lo, censurá-lo, prendê-lo. Com isso, as suas artimanhas, as suas façanhas, os seus desejos certamente deixarão de acontecer, né? E ele ficará confinado, por exemplo, ok? Então, esse mecanismo está no ser humano enquanto mecanismo protetivo que o prepara para lutar ou para fugir. Diferente em termos de sentimentos, ok? Então, hum, se ele tem medo da polícia, eu não falaria que seria o medo da polícia enquanto sentimento de medo, mas uma percepção de autoproteção. Né? claro. Eu não quero ser pego pela polícia, porque isso vai trazer um prejuízo para mim, para as minhas ideias, para os meus planos e por aí vai. Interessante, interessante isso. E, enfim, outra questão também.
as pessoas elas podem, devido traumas durante a vida, devido a alguns problemas, elas se tornarem psicopatas, ou essencialmente elas nascem assim? E já emendando, existe graus de psicopatia? Eu sou, tipo, nível 1, o outro ali é nível 3, tem essas questões também? É, graças a Deus, Ah, nem todos, quando passarem por traumas, por dores na vida, tornar-se-ão psicopatas, que né? bom, então. Até porque passar pela vida é passar por dores, por sofrimento, não tem como passar por esta existência sem trilharmos aí por caminhos de dor, né? E aí nós poderíamos fazer toda uma reflexão em torno dos benefícios da dor e do sofrimento que ele nos causa, que ele nos provoca, e o quanto eles nos forjam para a vida, né? A vida não é feita só de momentos bons, a vida não é um mar de rosas. Aliás, esse é um problema do nosso tempo, essa fuga da realidade do sofrimento da vida faz com que nós tenhamos seres humanos frágeis, né, incapazes de lidar com as dores humanas e por isso até mesmo o alto índice de depressão, suicídio, outras coisas mais. É um assunto, é um tema para um outro programa. Sim, sim, claro. Mas assim, uh, nem todos, obviamente, tornar-se-ão psicopatas, tá? O que se sabe, tanto é que eu disse que 1 a 4% da população, certo? O que se sabe que a psicopatia está ligada a características genéticas, ok? Características genéticas e também sabe-se da importância do ambiente. Você conversar por um lugar que tem psicopatas, por exemplo, uma prisão, enfim, você perceberá o quanto o ambiente foi importante no desenvolvimento da psicopatia, certo? Mas nós temos aí características genéticas. Há uma questão cerebral, genética mesmo, que acaba precipitando a psicopatia. O diagnóstico é feito a partir dos 18 anos. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma criança e falar que ela é psicopata, tá? Porque o diagnóstico é feito na vida adulta, a partir dos 18 anos, para se falar em transtorno de personalidade. Agora, é evidente que a psicopatia não surge quando a pessoa completa 18 anos. Então, hoje, há 17 anos aqui, último dia dos meus 17 anos, eu não sou psicopata, eu não tenho características psicopáticas. Mas amanhã, completei 18 anos, pronto, sou psicopata. Não, isso é uma questão de definição, de classificação, de diagnóstico. Agora, é possível perceber desde a infância comportamentos ligados à psicopatia. Na infância, geralmente se fala de transtornos de conduta. Sim. Ok? Então são Então a gente pode. indícios, né? Exato. Indícios. E, se você me permite, eu posso falar de alguns deles. Sim, por favor. Por exemplo, na infância, é possível perceber uma criança ou um adolescente que age com crueldade com animais. Entende? Sim. Então, de repente, aquela criança que judia do cachorrinho, que tem prazer em machucar o gato, que, enfim, tem um animal e a criança tem prazer em fazer maldade para aquele animal. Requintes de crueldade com aquele animal. Ou adolescente também. Então, é importante observar. Ok? Uma outra Sim. característica da infância ou da adolescência são roubos, né? Furtos que acontecem, roubos que acontecem, incêndios. Então, se a criança tem, às vezes, prazer, ou vou usar a palavra prazer, mas, na verdade, pensando assim, que ela é inclinada, por exemplo, a provocar incêndios, a colocar fogo em casa, a colocar fogo na escola, na cortina da sala de aula, né? Ou no banheiro da escola, tá? Olha. Incêndios. Se é uma criança ou um adolescente que
provoca agressão a outras crianças e até mesmo a adultos ou idosos. Então, se ela agride outras crianças, se ela agride idosos, se ela agride adultos, e você vai perceber na fala e nas atitudes que ela é fria. Então, ela não se arrepende, ela não chora, né? Ela não demonstra remorso. Então, aquilo para ela, de certa forma, traz um prazer. Ela fazer aquilo é prazeroso. Lembrando que é diferente do prazer que nós sentimos. Mas aquilo traz uma satisfação, um gozo para ela. Entende? Então, destruição de propriedades. A criança ou adolescente gosta de destruir a casa, gosta de destruir, vai na casa do vizinho, destrói, vai para a escola, destrói. Então, são indícios, Rafael, de que há um transtorno de conduta estabelecido ali que pode, sim, dar sinais de uma possível psicopatia. E ela faz Ok? todas essas coisas de uma forma muito natural. Ela não precisa necessariamente ser induzida por um filme ou por um coleguinha da escola que mandou ele fazer. Ele simplesmente faz naturalmente. Seria isso? Porque está Por- nela. Porque está nela. Sim, Por isso, nós falamos que é um transtorno de conduta. Está nela. Claro que, de repente, se ela é exposta a um filme, se ela está com é algo a colegas mais, né? que querem fazer uma travessura e, de repente, a incitam para tal, ou o contrário, ela é quem incita. Hum. Entende? Então, ela incita os colegas, de repente, a quebrar uma janela da escola ou a pôr fogo lá no banheiro, né? Enfim, porque está nela, ela tem prazer em fazer isso, ela tem transtorno de conduta, ok? Agora, se de repente outros colegas fazem, pode ser que esses outros colegas chorem depois, chorem de medo dos pais, ou chorem de medo do castigo da escola, né? Se arrependam e peçam desculpas, peçam perdão, né? Agora, essa criança, ela pode até cognitivamente simular ali que está pedindo perdão, alguma coisa assim, mas ela não tem o remorso, ela não tem o arrependimento, ela não tem o sentimento, ela não tem, já é perceptível desde cedo a dificuldade de empatia. Sim. Uma criança, você percebe que ela é capaz de ser empática. A criança, dependendo das situações, você vê que ela consegue se colocar no lugar do outro. Claro que ela não vai falar palavras bonitas como nós adultos, mas de repente ela sente dó, ela vai lá e partilha alguma coisa dela, ela Ela chora chora. se ela vê se ela vê alguém sofrendo, né? Se ela errou, ela reconhece que errou, ela vai e pede perdão, às vezes pede perdão até chorando, né? Então, são comportamentos que podem ser observados na criança. Agora, a criança que tem esse perfil, já essa estrutura voltada para sociopatia, não para psicopatia, e já ligada aí nesse momento da vida aos transtornos de conduta, ela terá dificuldade, ela não manifestará remorso, nem arrependimento, nem choro, nem outras situações. E é interessante, por exemplo, quando você percebe crianças que cometem crimes, algumas crianças, de fato, elas sequer choram, elas não demonstram arrependimento, assim como adolescentes também. Então, são indícios aí de que uma psicopatia pode estar lá presente. Então, os pais, quando observam isso, devem buscar uma ajuda profissional desde muito cedo. Sim. Buscar ajuda profissional e sempre que perceber que a criança teve um comportamento, por exemplo, agressivo, sempre que a criança cometeu algum ato infracionário, deve orientar e trabalhar com essa criança para que ela repare o seu erro, para que ela conserte o seu erro, para E não fomentar. Há pais que simplesmente ignoram isso e tratam isso de forma banal até. É criança, um dia vai aprender. E, na verdade, não sabem com quem podem estar lidando. então, já que você mencionou isso, como que os pais devem, se você puder falar um pouco mais,
Como que os pais devem proceder, uma vez que eles perceberam esses indícios e talvez um psicólogo também acompanhando a criança, ele meio que confirmou que existe realmente indícios de psicopatia na criança. Como que tem que ser a educação dessa criança? Como que o pai pode e a mãe pode evitar com que essa criança venha a trazer problemas maiores no futuro, enfim, entrar para o mundo do crime ou coisa do tipo? Como socializar ela, né? Vamos assim dizer. Sim. Na medida em que esses pais vão educando essa criança no sentido de trazê-la para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Não vão passar a mão sobre aquilo que é errado, não vão deixar de reconhecer aquilo que é certo, vão orientando essa criança. Então, como eu disse, fez alguma coisa errada, vá ajudá-la a reparar. Sim. Entende? Vá orientá-la a reparar o erro. Não é reparar o erro por ela, como alguns pais fazem. A criança errou, me perdoe, perdoe meu filho e tal. O que eu posso fazer para... Não, vai ajudar essa criança a reparar esse erro e sempre ir direcionando-a para o caminho certo. Então, perceber um comportamento errôneo, dirige para o caminho certo. Mostre o caminho certo. Entende? Sempre fazendo essa ponte entre o erro que foi cometido com aquilo que é certo. Além, obviamente, dessa ajuda profissional. Quando uma criança, por exemplo, se apresenta com esse transtorno de conduta, o psicólogo faz um trabalho com a criança e com os pais também, sempre orientando, sempre conversando, sempre apontando caminhos e, dependendo da situação, faz necessário até mesmo ajuda psiquiátrica, ajuda medicamentosa. Lembrando que o psicólogo não tem poder de medicação. Nós não Sim. temos nem formação para isso, né? Nós não temos preparo. Nós temos, sim, conhecimento de medicação, temos disciplinas ligadas à farmacologia, porém não é da nossa alçada, da nossa competência prescrever medicação. Isso quem faz é o psiquiatra, o neurologista, mas quando se diagnostica, quando se constata isso, não raras vezes, Rafael, faz-se necessário uma ajuda multidisciplinar. Então, são os pais, são os professores, a equipe pedagógica da escola, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, todo um suporte para que essa criança seja trabalhada. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é o não tratamento. Então, essa criança é vista como rebelde, essa criança é vista como problemática, essa criança é vista como aquela que não tem jeito mesmo. Às vezes, as falas dos pais, as falas da equipe pedagógica, da professora, ou da diretora, ou do diretor, professor, geralmente são falas que colocam a criança mais para baixo ainda, mexem com a autoestima. Você não é nada, você não vai ser nada desse jeito, você não presta, você é inteligente, mas você só faz maldade. Então, e acabam não trabalhando o que deveria ser trabalhado com essa criança ou com esse adolescente, ok? Lembrando, a psicopatia não nasce aos 18 anos. Aos 18 anos há aí um diagnóstico de transtorno de personalidade. Agora, desde cedo já é possível fazer essa análise e buscar aí tratamento, buscar ajuda. Então é algo que precisa é necessário envolver os professores da escola, uma equipe pedagógica, um acompanhamento psicológico. E no caso os pais, então, eles não deveriam ter vergonha de comentar isso com os professores e falar, olha, tipo, meu filho passou no psicólogo e ele demonstra indícios. Imagine que a criança está chegando numa nova escola, algo assim, os professores ainda não conhecem a criança. Então, os pais falarem com a equipe pedagógica, meu filho foi diagnosticado, tem indícios assim, assado, e precisa ter um acompanhamento diferenciado. Então, é importante os pais abrirem e falarem isso com os professores. E com assim, outras figuras de autoridade que talvez a criança possa vir a ter contato também. Ou não? Se diagnosticado, é evidente, deve-se procurar ter clareza e transparência. Okay? Até para que
haja esse suporte, por exemplo, pedagógico, Sim. ok? Evidentemente que esses pais deverão ser cautelosos, eles não devem sair falando para todo mundo. É Qualquer muito pessoa que delicado encontra vai isso. falar, é muito delicado, né? Agora, também precisa ter sabedoria para saber o momento de falar, com quem falar, né? E estar de posse realmente de uma orientação profissional. Existe um laudo, existe uma certeza de que a criança tem, por exemplo, apresenta um transtorno de conduta, não é? E que profissional é esse? Qual é a seriedade desse profissional? Ok? Porque hoje em dia também há um perigo das rotulações. Né? Sim. Qualquer criança que dá trabalho, isso aí tem É. transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a criança é agitada. Né? Essa criança aí tem transtorno de ansiedade, porque ela é agitada. Não, essa criança aí é depressiva, porque ela fica quietinha, ela fica na dela. Então, assim, há uma banalização dos transtornos. Então, também, não dá para a gente simplesmente ouvir o que alguém falou. E outra coisa, Rafael, o professor não traz diagnóstico. Sim. Não é da alçada, da competência do professor fazer diagnóstico psicológico ou psiquiátrico. Estou falando isso porque eu já recebi pais desesperados porque seus filhos na escola receberam do professor, da professora, o diagnóstico. Então, a mãe chegou desesperada porque a professora falou que o filho tinha transtorno de hiperatividade. E, de repente, não era nada daquilo. Então, acho que a gente tem que ampliar aí o conhecimento para entender o seguinte: se a criança apresenta, por exemplo, um transtorno de conduta, o próprio profissional, o psicólogo, o psiquiatra, vai orientar esse pai como proceder. A escola, Sim. de repente, precisará saber até para saber como lidar. Porque o que acontece? Geralmente se põe de castigo. A criança aprontou, põe de castigo. Deixa de fazer tal coisa, tira tal coisa, e não trata. Claro que, se nós estamos falando, de repente, de uma repreensão, alguma coisa, uma criança que fez uma arte, a escola precisa fazer uso, lançar mão de algum recurso de disciplina, ok, isso é da competência da escola. Agora, nós estamos falando aqui do caso de uma criança ou de um adolescente que apresenta um diagnóstico de transtorno de conduta. Sim. Ok? Que pode resultar aí futuramente, né, numa psicopatia. Existe outro transtorno também, que é o desafiador opositor. É a criança que desafia o professor, desafia os pais, se opõe, se torna até mesmo agressivo. Então, são transtornos que precisam ser diagnosticados e, com muita prudência e sabedoria, precisam ser falados nos lugares certos, de forma certa, com as pessoas certas. Importante, Imagina uma interessante. criança sendo exposta na escola, de repente numa reunião de pais, ou até mesmo a professora na sala de aula falando para outras crianças, os colegas, determinada criança tem transtorno de conduta, que é uma doença, que é um transtorno. Então, isso tem até questões jurídicas aí que podem implicar em questões mais sérias, legais até. Então, nós precisamos ter muita prudência e muita sabedoria. Esse Perceba que não é realmente tão simples assim. é um assunto muito delicado. Antes, eu preciso falar, antes da gente continuar o nosso papo, eu preciso falar com as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo aqui agora. Eu vou pedir para vocês algumas ações. Bom, se esse vídeo está sendo relevante, se ele está sendo importante para você, eu vou te pedir que você, por favor, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você dê um like nesse vídeo, que você faça algum comentário, enfim, a respeito daquilo que nós estamos conversando aqui. E também que você se inscreva no canal. Por que eu estou pedindo essas questões? Bom, primeiro, o YouTube é uma empresa, e é assim que o YouTube ele funciona. Ele entende que um vídeo é relevante quando a pessoa ela dá o like, quando a pessoa compartilha o vídeo ou faz o comentário, isso é muito importante. E se você se inscrever no canal, você vai estar nos ajudando para que a gente continue a fazer mais vídeos como esse. Então, são ações simples e você estará ajudando a gente muitíssimo, tá bom?
Então, pastor Emerson, voltando aqui para esse nosso papo, deixe-me ver aqui. Bom, a questão de níveis de psicopatia, existe isso a nível grau 1, grau 2, grau 3, ou é tudo apenas um só? Nós vamos pensar aí no grau leve, ok? Olha aqueles famosos 171 do dia a dia, são graus leves de psicopatia. É uma mentira que é um determinado comportamento menos agressivo ali, mas que pode dar indícios aí de uma possível psicopatia. Nós temos um grau moderado, ok? Não é mais leve, mas é moderado. É quando há um prejuízo, por exemplo, que envolve mais pessoas. Sim. Então, de repente, aquela pessoa lá na empresa que mentiu ou que causou um estrago lá que afetou várias pessoas, ou muitas pessoas. Nós pensamos que esse aí é o considerado grau moderado de psicopatia. E existe o grau grave da psicopatia, que é onde se encaixam, então, os serial killers, os assassinos, aqueles que matam pessoas, né? Mas o que precisa ficar claro, Rafael, que os psicopatas estão entre nós. E eles não necessariamente são aquelas pessoas feias, como aparecem nos filmes, né? Sim. E quando a gente pensa em psicopata, nós temos um rótulo, né? Nós temos uma imagem na nossa mente. Geralmente a gente extrai dos filmes ou das séries jornalísticas, né? Que são aquelas pessoas feias, sanguinárias, que estão lá com o semblante fechado, quando na verdade não necessariamente é assim, né? Os psicopatas de grau severo, de fato, têm essa característica sanguínea, né? Melhor dizendo, sanguinária, de matarem, de assassinarem pessoas. Agora, o grau leve e o grau moderado não necessariamente estão entre nós. E até mesmo os psicopatas de grau severo, eles podem matar, podem estar fazendo o que fazem e não necessariamente vão andar sujos, mal arrumados, carrancudos. Sim. Olha só que interessante, né? Então, o que caracteriza a psicopatia é justamente a ausência de remorso, de dor, de sentimento, mas não está ligada à feiura, a estar mal arrumado e por aí mais. Pelo contrário, como disse, são extremamente inteligentes, racionais. Tudo é muito calculado, tudo é muito planejado. Quem assiste filme aí sobre psicopatias ou psicopatas percebe como eles são inteligentes, eles analisam tudo, calculam tudo, milimetricamente calculados, os planos, as ações. Eles não agem necessariamente o tempo todo na impulsividade, pelo contrário, há todo um planejamento, ok? E tem uma frase da doutora Ana Beatriz que eu acho interessante, Rafael, que ela fala assim, que o psicopata sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Olha que interessante. Sabe a letra da música. Cognitivo é perfeito, maravilhoso, mas não sente a letra da música. E o psicopata está em todos os ambientes. Isso também precisa ficar muito claro para nós. E você falou que cerca de 1%. Então, se a gente for calcular, não sei se eu calculei errado aqui de cabeça, mas 1%, 7 bilhões, a população mundial, em torno disso. Então, 1%, cerca de 70 milhões de pessoas podem ser diagnosticadas, podem estar entre psicopatas, 70 milhões. Isso daí é um número assustador, hein, Emerson? Não é tão pouco assim, né? Não é tão pouco se a gente assim considerar, se eu não errei na matemática aqui, seria isso daí, 70 milhões. Mas, enfim, então eles podem estar, por exemplo, nas grandes corporações, ocupando altos cargos, eles podem estar na política, eles podem estar, na religião. Enfim... Oi? Na religião. Na religião. Sim, então, e aí, imagina um psicopata na política, o estrago. Meu Deus, o que ele pode fazer, mas, enfim. E, na verdade, historicamente, a gente percebe algumas pessoas aí que têm um perfil e comportamento psicopático, né? Você falou da história, então, sei lá, Nero poderia ter sido
pelas atrocidades que ele fez? Então, não sei se Nero poderia se enquadrar, porque em alguns momentos parece que a gente vê algumas atitudes de bondade dele, né? É. Enfim, então não dá para dizer ele era um psicopata, mas quando a gente vê na história alguns comportamentos de alguns líderes, parecem muito, se assemelham muito a comportamentos Hitler. psicopatas, de matar pessoas, de acabar com a vida de pessoas para ter prazer, para ter poder, porque isso é uma questão também. O psicopata, ele tem o prazer de dominar o outro, Rafael, por status, por prazer e por poder. Então Hitler poderia, talvez... Estou Quem tentando sabe? pensar em figuras históricas aqui. Não. Né? Pessoas que mataram por prazer, por poder. E é sempre a ideia, o psicopata ele quer sempre ter o controle sobre o outro. Sim. Só que e o prazer dele, eu me lembro que eu disse lá atrás que o prazer dele é diferente do nosso, né? O psicopata ele tem prazer em subjugar o outro. Ele quer mostrar que ele está por cima. Ele que comanda, ele que manda, né? E ele tem prazer em humilhar o outro. Então, ele é muito inteligente, os outros não são. Ele tem recursos, os outros não têm. E isso é muito visível, por exemplo, em ambientes empresariais. Então, de repente, tem um chefe lá que ele tem prazer em pisar nos seus subordinados, em humilhar os seus subordinados, em falar que eles não são nada, que eles não vão conseguir nada, e ter atitudes mesmo punitivas, de colocar o outro no chão, porque aí isso faz bem para ele, porque aí ele se sente no poder, isso traz status, isso traz glória para ele. Então, é realmente uma situação muito, muito complicada. Existem pelo menos 10 traços-chave 10 traços-chave da psicologia ligados à psicopatia. Se nós tivermos tempo, eu vou falar de algumas delas rapidamente. Ok, sim, não. Vai ser interessante a gente discutir sobre, ouvir esses pontos chaves aí. Bom, imagina aí, então um psicopata, ele entrou para o mundo do crime, ele cometeu algo, enfim, condenado. Esse psicopata, ele vai para a cadeia, cumpre a pena, ele pode ser ressocializado e nunca mais entrar no crime? Então, se eu estou falando, nós estamos pensando, né, que a psicopatia é um transtorno, eu não posso afirmar que ele nunca mais vai voltar. Porque não é uma situação, Rafael, que, por exemplo, a cadeia vai curá-lo. Entende? Sim. Não, ele cometeu crimes, até porque ele não está fazendo o que ele quer. Eu quero ser psicopata. Entende? Nós estamos falando de um transtorno. Né? Nós estamos falando de uma questão que envolve a genética, a estrutura de vida, a história de vida, mas tem um componente ali genético. Então, assim, ele passou pela cadeia, ele repensou, ele refletiu, ele se arrependeu, agora ele não vai mais cometer crimes. Eu não posso falar isso. Em se tratando do psicopata, da pessoa diagnosticada com psicopatia, eu não posso, à luz da ciência, falar, não, ele não vai cometer mais. Entende? Porque isso está na estrutura, esse prazer de humilhar, subjugar o outro, de ter controle sobre o outro, tudo que nós estamos falando aqui está nele. Claro, estamos falando aqui do grau severo, né, que leva a matar pessoas. Entende? Então, eu seria leviano em afirmar que ele nunca mais vai fazer isso. Ok? Sim, perfeito. Pensando agora ainda nas crianças, uma coisa que me veio à mente é essa forma de corrigir crianças que demonstram indícios de psicopatia, na forma de correção. O mais indicado é a conversa, é conduzi-la para a reparação, ou esse sistema de botar de castigo, ou então o pai que vai dar uma chinelada na criança e bate na criança que tem esses indícios. Essa forma um pouco mais agressiva para esse tipo específico de criança pode ser pior? Essa forma de correção?
O bater, né, enquanto há uma série de discussão, né, que envolve a educação de crianças. E o bater sempre é visto como algo que pode trazer consequências negativas para a vida adulta. Ok? Sim. Claro que há toda uma polêmica em torno disso, né? Pode bater, não pode bater. Ah, e existem frases, né? Eu apanhei, hoje sou uma pessoa de bem, então não vou entrar por esse viés, não vou entrar nessa seara que não é essa nossa discussão. Agora, casos como esse, por exemplo, o bater pode reforçar algumas questões negativas, né? Pode reforçar raiva, pode reforçar Sim. sentimentos piores ainda, até mesmo de agir no impulso por uma reação frente àquele ato que o outro cometeu, que foi o bater, que foi o agredir, entende? Na verdade, educar a criança para o reparo, para o conserto, para uma reflexão daquilo, é muito melhor do que bater. E em alguns casos, pais aí que espancam a criança, né? Porque dependendo do grau do que a criança faz, há pais que sequer consideram bater com uma palmada, enfim, já espancam mesmo, né? São extremamente agressivos. Ainda mais uma criança que tem um transtorno de conduta. Se esses pais não tiverem orientações sobre como proceder, a tendência de alguns pais é serem extremamente violentos, agressivos, Que pode piorar e punitivos ao muito, né, ver essa criança. justamente, justamente. É, forte isso. Então, agora, até pensando um pouco o seu lado como pastor também, essa questão, o psicopata, por toda a nossa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou entendendo que ele é uma pessoa assim, não tem assim freios, ele é uma pessoa muito mais suscetível ao pecado. Então, toda forma de pecado é como se ele não tivesse assim freios morais e dizer, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso daqui está errado. Então, a gente poderia dizer, numa perspectiva agora também cristã, que ele é a pessoa que faria todo tipo de pecado e a consciência, ele não teria uma consciência, mas Deus não quer isso, Deus não gosta disso, ele não pensaria muito dessa forma, né? Exatamente. Até porque você falou a palavra certa. Não existe freio moral, cultural, nem religioso. Entende? Então, a norma religiosa ou a moral cristã, por exemplo, não matar, judaico-cristã, não matarás. Né? Para um psiquiatra, para um psicopata de grau severo, isso não existe. Ele vai matar. Sim. Entende? Então, essa transgressão da norma está posta para todas as realidades, inclusive as realidades de cunho espiritual, ou espirituais, realidades espirituais. Sim. A gente está falando então muito de coisas ruins, mas então a gente também pode pensar que um psicopata ele pode levar uma vida normal, sem também nunca não causar severos males a outras pessoas. Se ele Também. não tem o grau, se ele não faz parte do grupo severo da psicopatia, não. Nem todo psicopata vai sair matando por Ele aí. pode vir a Nem todo casar, psicopata ter uma vida familiar vai construir normal. sua vida, vai, tá cheio. Né? Hum. Segundo os seus cálculos, que eu realmente não sou muito bom com os números rápidos assim, segundo os seus cálculos, são 70 milhões. Olha aí. Quantos estão casados? Né? Quantos estão aí, construíram família? Estão infiltrados, estão aí. Né? Alguns talvez sequer tenham diagnóstico. Sim. E filho de psicopata, psicopata será? Existe Então, isso? eu disse que há uma possibilidade genética. Ah, Então, a partir do momento que eu falo que é uma possibilidade genética, há uma possibilidade. Eu não vou ser aqui taxativo ou até mesmo leviano em dizer não, vai ser, será, mas há uma possibilidade. de transmitir esse gene, sei lá, né, psicopático. Uau. Olha, se a gente parar para pensar em todas as Aí implicações, tudo que pode acontecer, né? e se você for fazer análises teológicas sobre isso, você vai chegar à raiz. Sim, verdade. Bom, já que a gente mencionou aqui a análise teológica, bom, uma pergunta extremamente assim importante e intrigante. Um psicopata, ele
pode vir a se converter? E aí? Essa é uma pergunta desafiadora, que eu preciso ter muito cuidado para responder. Eu penso, Rafael, que o Evangelho é transformação e o poder de Deus, né, para a salvação. Eu acredito que o Evangelho, ele realmente, quando entra no coração do homem, ele promove, ele provoca a conversão, a metanoia, né, a mudança de mente. Eu não conseguiria te dizer exatamente como seria essa atuação, e aí eu creio que seria uma intervenção até sobrenatural, espiritual, nessas emoções, como isso seria. O que eu posso dizer é que pode haver uma mudança de mentalidade, que é o significado de conversão, né? Mas se o psicopata tem esse cognitivo elaborado, né, esse cognitivo muito bem desenvolvido, acredito eu, penso eu, que isso pode ser canalizado para o entendimento da palavra, né? E o psicopata, eu disse lá no começo, que a psicopatia não está ligada, por exemplo, a um transtorno de mente, mas muito mais ligada à conduta, ao comportamento, o que eu faço com o próximo, como me comporto com o próximo. Então, o evangelho, na medida em que ele é entendido, ele é trazido para as questões cognitivas, pode agir, pode atuar nessa maneira de comportamento. Então, eu falo isso com muito temor e respeito e responsabilidade, né? Então, falar que não pode haver conversão, eu seria leviano. Agora, também não posso e não quero dizer que todo psicopata verdadeiramente é convertido, ainda que de repente esteja dentro de uma igreja. Ok? Sim, não, ok. Então, assim, o psicopata, ele, por ter a sua racionalidade extremamente normal e desenvolvida, ele poderia compreender, porque ele compreende todas as coisas, né? Normalmente, as matérias da escola, da faculdade, o raciocínio dele é perfeito. Ele poderia, então, compreender essa mensagem do evangelho e racionalmente, simplesmente dizer, ok, não, eu compreendi, entendi que isso é o certo, então eu me arrependo no sentido não de ter aquele sentimento como a gente diz, eu me arrependi, não, estou tão triste, não Chorei. isso, chorei, não isso, mas um arrependimento, metanoia, no sentido de simplesmente mudança de comportamento em direção a algo que agora ele entendeu que é o correto. Mas tudo sempre no nível só da razão. Então, se a gente fosse pensar numa possibilidade de conversão, seria mais ou menos por esse caminho, né? Por esse caminho. Uma coisa interessante, o psicopata, ele é muito inteligente, como nós vimos, ele pode ser comunicativo, talkative, né? Muito comunicativo, pode ser uma pessoa que é muito sedutor, o psicopata é muito sedutor, porém é muito superficial também. Então, até para pensar em conversão, né, e acho que não compete a mim julgar se foi convertido ou não, mas eu acredito que pelo fruto vai se perceber que árvore é essa. Entende? Sim. Porque eles costumam ser muito superficiais também. Perceba uma pessoa com característica psicopata, por exemplo, na empresa. Ele é aquela pessoa que, de repente, ele traz pessoas para perto de si para justamente planejar ou conseguir ali planejar e executar o mal que ele quer. Mas antes ele traz as pessoas, ele seduz as pessoas, ele se passa como o cara legal, o cara bonzão, ele resolve, tal, mas sempre o centro é ele. Se uma pessoa, digamos que é normal, e aí caberia uma outra reflexão sobre o que é ser normal, mas vamos dizer, uma pessoa que não tem um perfil psicopata, essa pessoa, ela pensa em si, obviamente, mas ela pensa no outro, ela pensa no grupo, na empresa, no setor, ela quer ver o bem dos colegas, ela faz o bem para os colegas, ela quer crescer
mas se ela está dentro de uma mente sadia, ela vai querer que o outro, que o seu grupo ao menos cresça também. Psicopata não. Psicopata é narcísico, é narcisista. O centro é ele. Então, tudo que ele faz que envolve os outros, ele não faz pensando nos outros. Ele faz dos outros ou do outro um instrumento para alcançar o seu objetivo. Uau. Então, o centro é ele. Sim. Entende? Então, geralmente, ou boa parte das vezes, melhor dizendo, são pessoas legais, que são sedutoras, elas trazem as pessoas para perto de si, as pessoas querem estar perto delas. Diferente daquela visão do psicopata que todo mundo foge, que ninguém quer estar perto. Sim, Ó, eu não interessante. quero, com muita sabedoria aqui, eu quero falar isso, não quero nem me aprofundar, porque não é da minha. Eu não tenho elementos suficientes para falar. Mas, por exemplo, o caso Lázaro, né? Se ele era ou não psicopata, enfim, toda essa construção aí. Mas é fato que, mesmo ele fugindo da polícia, ele tinha uma rede protetiva por detrás. Não é isso que Sim, a nós gente vimos? Tinha viu isso, pessoas sim. dando casa para ele, tinha pessoas dando comida para ele, tinha pessoas dando celular para ele, tinha pessoas protegendo, tinha pessoas achando que ele não era tão mal assim. Sim. Talvez Então, perceba, talvez por essa. E aí, eu, novamente estou dizendo, não quero afirmar que ele era psicopata, não posso, não tenho o direito de fazer isso, ok? Claro. Mas é o que se tem dito, é o que se fala, né? E aí cabe bem nesse exemplo. Como, se ele de fato era, como ele conseguiu seduzir pessoas ao redor dele, a ponto de fazer com que essas pessoas dessem a ele proteção, dessem a ele guarida, dessem a ele todo suporte, inclusive celular e outras coisas mais, dinheiro e outras coisas mais. Sim. Percebe? Claro, claro. Se for pensar tudo isso daí, faz bem, faz muito sentido mesmo. Agora, enfim, a gente já está caminhando aqui pro nosso fim, mas eu tenho uma coisa que ficou na minha cabeça e eu não sei se eu não entendi muito bem, enfim, eu preciso voltar a uma pergunta que eu fiz no início. Então, a pessoa que necessariamente que não nasceu geneticamente com problema da psicopatia, ela tem uma mínima possibilidade de vir a se tornar pelo meio em que ela está? Existe isso? Geralmente, quando nós falamos de psicopatia, nós já estamos casando genética Já. e ambiente. Okay? Por isso é um transtorno de personalidade. Mas só Certo? ambiente, não. Só ambiente, geralmente, não. Ok? Ok. Se precipitar. Só que quando eu falo que geralmente não, eu não estou dizendo que não pode acontecer. Digamos que há casos que o ambiente fomentou para. Mas, geralmente, quando se pensa apenas que é o ambiente, de repente, quando se vai fazer um estudo, quando se vai fazer um exame, quando se vai buscar, percebe-se que há na história, há na genética um indício de que a psicopatia está instalada ali. Sim. O que precisa estar bem claro, isso tem que ficar muito bem claro na nossa conversa, que pessoas que vieram de ambientes hostis não necessariamente serão psicopatas. Claro. Ok? Senão, nós abrimos aí precedentes para achar que todo mundo que de repente teve um pai ruim, uma mãe ruim, Vai se teve uma tornar condição de vida de extrema pobreza, de muita dificuldade, ou que apanhou muito, ou que foi vítima de violência, se tornou ou virá a ser psicopata. Muito pelo contrário. Tem pessoas que passaram por muitas privações na infância, foram muito violentadas na infância e sublimaram isso na vida adulta, tornaram-se pessoas dóceis, fontes do bem, pessoas que passaram a fazer o bem e na verdade, trouxeram um novo sentido para a vida delas. Né? E não necessariamente trilharam pela senda da violência, da psicopatia. E isso é tão verdade que o psicopata ele pode viver desde a infância uma mansão, tendo tudo do bom e do melhor. Entende?
E sim, a pessoa que teve uma condição mísera de vida desde a infância, de repente tornar-se uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem e tudo mais. Então, eu não posso casar a ideia de que um ambiente difícil na infância resulta em psicopatia na vida adulta. claro. E é verdade que, psicopatas eles sentem menos dor? Não sei se o senhor sabe sobre isso. Dor em que sentido você Dor diz? física, que eu já ouvi falar, isso é verdade? Os psicopatas, em grau, especialmente em grau severo, eles podem ser muito mais resilientes psicologicamente, inclusive a resistir com mais força à dor. Agora, a dor é uma condição humana. Né? Se eu Sim. machuco, eu vou sentir dor. Não é uma blindagem fisiológica. Claro, compreendi. Entendi. Pastor Emerson, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo, por essa conversa. Minha mente ela está aqui, olha, pensando em milhares de coisas, mas o nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que o senhor esclareceu muitas, muitas dúvidas das pessoas que estão nos vendo, enfim, as minhas dúvidas também. Enfim, foi um papo assim maravilhoso, muito bom. Quero voltar a falar com você que nos acompanhou até aqui. Lembre daqueles pedidos que eu fiz para vocês, dar o like, compartilhar esse vídeo, fazer um comentário, se inscrever no canal. Vocês vão nos ajudar muito. E, pastor Emerson, eu deixo agora o senhor aí com as palavras finais, algo que o senhor queira dizer. Enfim, fica à vontade aí. Rafael, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. É Ele quem nos dá o fôlego, quem nos dá a vida, quem nos dá condições de partilhar alguma coisa, e que tudo seja sempre para a glória e o louvor do nome dele. Segundo, eu quero dizer que estou muito feliz de ver Amém. Eu você também. nesse projeto tão maravilhoso. Você é um professor e o professor ele irradia conhecimento, seja em sala de aula e agora com esse poderoso recurso da tecnologia. Quando eu vi o seu material, eu celebrei pela qualidade, pelo, pela, pelo carinho que percebo que você faz, pela competência como você conduz, como que você conduz todo esse processo, e te ver. Tivemos contato pessoalmente já, Sim. e agora você distante, e estar com você nesse momento é muito bom, e eu quero me colocar à sua disposição para outros temas, outras conversas, ansiedade, depressão, tantos outros assuntos interessantes aí que estão em alta. Se você quiser, eu estou à sua disposição. Quero deixar um abraço a todos quantos nos assistem, ok? Que Deus abençoe a todos. Busquem a informação, busquem o conhecimento, porque o preço da ignorância é muito mais alto do que o preço do conhecimento. Então, vamos buscar conhecer. Quando nós conhecemos verdadeiramente, nós somos libertos, porque conhecemos a verdade, porque a verdade sempre liberta. Uma satisfação estar com você. Grande abraço. Amém. Pastor Emerson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que fiquei extremamente feliz de todo esse nosso bate-papo, de poder rever o Senhor. Às vezes que, enfim, ouvir o Senhor pregando, foi assim, momentos abençoadores. E esse bate-papo também, assim, foi muito rico. E com certeza, se Deus permitir, a gente vai voltar aqui para debater, conversar sobre outros temas, outras questões também muito importantes. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que nos assiste até aqui. E, se Deus quiser, até uma próxima. Deus te abençoe.